Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele nos concede. Louva a Deus pelo dia de trabalho, louva a Deus por estar aqui nesta noite. Queridos, quero nesta noite trazer uma mensagem aos nossos corações, uma mensagem que nos faça refletir sobre a responsabilidade que temos de falar a verdade, custe o que custar, a qualquer preço. Temos que ser verdadeiro, ainda que para falar a verdade nos custe a amizade, nos custe até mesmo a própria vida. Mas temos que ser transparente. Por isso eu quero nessa noite falar sobre este assunto, a mentira. Eu quero convidar-vos a ler comigo alguns versículos em alguns livros da Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 6, 7 e o versículo 8, que diz-nos assim a palavra de Deus: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, que nos diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os
que amam e comete, repetindo, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Glória a Deus. Ainda iremos ler no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 37, para encerrar a leitura. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos ler o que Jesus também disse aos judeus no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João. Quando na conversa de Jesus com um judeu que não criam nele, que alegavam-se serem filhos de Abraão, Jesus então os acusava deles julgarem serem filhos de Abraão, mas que não cria nele. E Jesus disse que Abraão se alegrou quando viu o dia de Jesus, referindo-se àquele acontecimento no Monte Moriá, quando Abraão viu um cordeiro preso pelo chifre em alguns arbustos, matando-o e o oferecendo em sacrifício a Deus em lugar do seu filho Isaque. Os judeus então argumentou com Jesus, dizendo que ele ainda não tinha 50 anos. Como que ele alega ter visto Abraão? Jesus então disse para ele que ele tinha por pai, quando eles disseram para Jesus que ele não era filho bastardo, filho de prostitutas, mas que ele era um filho legítimo. Jesus então disse para ele: olha, vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida e nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, todos aqueles que mentem, todos aqueles que usam da mentira para se beneficiar, se favorecer, ter vantagem, levar vantagem, enganar, constitui-se filhos do diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele originou a mentira, ele deu origem à mentira lá no Jardim do Éden. E esse sentimento, ele tem passado para o homem, ele tem passado para toda a humanidade. Mas o diabo, ele é o originador da mentira. Então todos aqueles que mentem se fazem filhos do diabo. E Jesus disse isso para o judeu, que eles tinham por pai o diabo. Vós quereis me matar,
E esse sentimento, ele tem tomado conta do mundo inteiro, de tal forma que alguns anos atrás eu li em uma revista Veja, dizendo que a mentira era um fator necessário, essencial na relação seres humanos, de tal forma que dizia a entrevista, a matéria, que é impossível viver no mundo sem a mentira, sem mentir. Isso é uma conversa do diabo. Isso é de Satanás. Porque os que são de Deus não mentem. Ainda que lhe custe um preço caro, ainda que lhe custe perdas, prejuízo, mas quem é de Deus arca com os prejuízos, com o dano. Mas ele não usa da mentira para se auto-beneficiar ou se auto-favorecer. Quem não é de Deus, quem não tem a Deus, quem não tem o Espírito de Deus, mentem cotidianamente, descaradamente, conscientemente, mesmo nas brincadeiras. A mentira tem seu peso. Não existe esse negócio de mentirinha, de brincadeirinha, não. Desde o momento que falamos alguma coisa com o objetivo de levar as pessoas a crer, a acreditar no que estamos falando, se for mentira, a mentira tem seu peso. E aí se faz filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Não foi Deus que originou a mentira, não foi Jesus que originou a mentira. Não, a mentira não veio do céu. A mentira é oriunda do diabo. Ele foi quem mentiu para o casal no Éden, os enganando, levando ao estado de desgraça sobre a humanidade que perdura até os nossos dias de hoje. Então mentir é se tornar filho do diabo, é se fazer filho do diabo, é mostrar-se de quem se é filho. Os que são de Deus falam a verdade. E na leitura que nós lemos, onde Paulo escrevendo aos Coríntios, quando tratava do caso daquele moço que mantinha relação sexual com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E Paulo aqui ele escreve falando do fermento. E nós sabemos o que é o fermento. E tudo o que é pecado, tudo o que é ruim, é tipificado pelo fermento. Porque o pecado, por mais inocente que ele aparente ser, ele toma uma dimensão como o câncer, que nasce em um determinado lugar do corpo, e se não for arraigado, arrancado, melhor dizendo, ele vai arraigar de uma maneira a tomar dimensões no corpo da pessoa, levando à morte.
Então tem que erradicar ele totalmente. Tem que tirar. Assim é o pecado. Assim é a mentira. Tem tomado uma dimensão no mundo, nas pessoas, de tal maneira que as pessoas mentem, pecam, sem nenhum sentimento de vergonha, sem nenhum temor. Mas Paulo escreve usando o fermento, que quando colocado na massa, uma pitadinha que seja, aquela pitada não fica localizada, mas ela vai tomando toda aquela massa, de maneira que toda a massa fica levedada. Não simplesmente o lugar aonde se colocou aquela pitada de fermento, mas ele vai tomando, ele vai expandindo, ele vai dominando toda a massa, fermentando-a por completa. Assim é o pecado, assim é a mentira. De tal forma que se mentem tanto, que chega um momento que não se pensa mais para mentir. Mentem-se com a maior liberdade, como que se estivesse falando a verdade, de tal maneira que a pessoa acaba acreditando e sendo enganada. Tem um ditado que diz que a mentira, muitas vezes dita, ela acaba se tornando a verdade. Que quando chega a verdade, é difícil para aceitar a verdade. Porque se acreditou tanto na mentira como verdade, que fica difícil colocar a verdade realmente naquele lugar. Então Paulo aqui ele chama a atenção dos coríntios para que não fizessem mais festas com o fermento velho, com as atitudes velhas, com as práticas velhas, com o mundanismo, com a vaidade, com a carnalidade, não. Mas que nos alimpasse do fermento velho. Quando não conhecíamos a Cristo, quando não tínhamos conhecimento da vontade de Deus, que é a nossa santificação, quando não conhecíamos a palavra de Deus, quando vivíamos a mercê de nós mesmos, quando vivíamos sem esperança, sem entender quem éramos, de onde viemos, e não tinha perspectiva para onde iríamos, a ponto que alguns dizem, morreu, tudo acabou. Vivemos o hoje porque quando morrer tudo acaba, porque não se tem esperança, não se tem uma perspectiva de um futuro, de uma vida futura. Então julga que a vida se limita apenas aqui nesta vida, que quando se morre tudo acaba, o que não é verdade. O ser humano ele é um ser eterno. Deus colocou a eternidade no homem. Morre o corpo, deteriora o corpo, mas a essência que está dentro do ser humano, a alma e o espírito, não morre. Continua existindo mesmo fora do corpo, ou com Deus no céu, ou com o diabo no inferno. Mas a existência Deus colocou no ser humano, porque o propósito de Deus era que o homem vivesse eternamente, é que o homem viva eternamente.
Mas como o pecado foi afetou o corpo foi afetado pelo pecado, levando esse corpo à enfermidade e à morte física, levando esse corpo a sofrer deterioração, se degenerar. Então o homem morre. Mas o espírito, a alma, a essência de Deus que está no homem permanece. Por isso Jesus veio para restaurar o homem, para regenerar esse homem, com a promessa de dar a ele um corpo transformado de glória, que possa viver eternamente. Mas o pecado, ele é como o fermento, que ele vai corrompendo, corroendo, até matar. Então Paulo convida a desfazer-se do fermento velho, daquela vida velha que nós vivíamos, na qual nós estávamos, que por essas práticas, por essa natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira, permanecendo sobre nós a condenação de Deus. Mas quando nós tivemos conhecimento de Jesus, cremos, aceitamos a Jesus, prometendo professar a Ele na nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas ações, através do nosso pensar, do nosso ver, do nosso ouvir, do nosso falar, do nosso andar, do nosso vestir, do nosso pensar. Precisamos então viver a Cristo para uma nova vida com Deus em Deus. Então agora já não cabe mais viver aquela vida velha. Aquela vida velha ficou para trás. Com o conhecimento de Jesus, a vida velha fica para trás. De tal modo que a palavra de Deus diz que tudo se fez novo em nós. Que a vida velha, o homem velho ficou para trás. Somos agora uma nova criatura. Tudo se fez novo em nós. Fomos renovados para uma vida nova, para uma vida de testemunho, de maneira que as pessoas olhem para nós e, conhecendo a nossa vida que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus, ela agora nos veja diferente. Diferente na maneira de ser, na maneira de vestir. Vestindo-se agora conforme a palavra de Deus. Trajando-se agora com roupas decentes. Que cubra em nós as nossas vergonhas. Porque nos fizemos novo. Então não podemos agora continuar usando o fermento velho. A igreja de Corinto estava vivendo a vida no fermento velho. Mas Paulo fala para sermos uma nova massa. Massa sem fermento. Porque Cristo
A nossa Páscoa foi sacrificada por nós. E na Páscoa não podia ter fermento. Não podia. Então temos que nos desprover da mentira, do fermento, que ele representa tudo aquilo de mal, tudo que é pecado. O fermento, ele é símbolo de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é mal. O fermento, ele não simboliza o irmão da igreja humilde, que Deus abençoa ele e ele vai crescendo na igreja, como disse o pastor aí na festividade com as crianças. Não. Fermento ele não faz crescer. O fermento ele faz inchar. Ele incha. O papel do fermento não é dar crescimento. O papel do fermento é dar inchaço. É inchar a massa. É o que faz o pecado. Ele faz a pessoa andar inchada, cheio de si, arrogante, presunçoso. É a vida de pecado, chamando para si a atração, querendo ser ele ou ela o centro do olhar, da admiração, do desejo. Isso são vidas fermentadas na igreja. São vidas pecaminosas, cheias de pecados na igreja. Então Paulo manda tirar o fermento velho. Fazer festas sem o fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E lamentavelmente, irmão, é aqui que eu quero abordar. Nossos cultos têm sido feitos com fermento velho. Nossos cultos com a mocidade, nossos cultos com as senhoras do círculo de oração, tem sido festas feitas com fermento velho, com fermento da mentira. E há muito que eu gostaria de abordar esse assunto. Que inclusive eu queria até dar um tema a essa mensagem. A mentira que os pastores cometem conscientemente sobre os altares da nossa igreja. A mentira que os pastores cometem conscientemente sobre os altares da nossa igreja. Eu queria dar esse tema a essa mensagem. Porque as nossas festas, como eu disse, da mocidade, das irmãs do círculo de oração, tem sido feita com mentiras. O fermento velho, que deve ser tirado das nossas festas, que não deve ser incluído nas nossas festividades. Mas nossas festas têm que ser feitas com o asmo da sinceridade e da verdade. Temos que ser verdadeiro, transparente, sinceros. Se tem apenas 5 componentes no grupo da mocidade, façamos festa com aqueles 5. Para se comemorar aniversário da mocidade, não depende de quantidade, mas sim em lembrar de quando que a mocidade foi fundada, formada na igreja.
Quando ela foi formada, tinha 2, 3 crianças. Por que quando se comemora o aniversário da mocidade, se tem apenas 5 jovens? Não se comemora. Se quando foi fundada a mocidade tinha 5, 6, 7 jovens? Por que precisa de quantidade para se fazer o aniversário? De tal forma que aí entra a mentira. A preocupação com quantidade é tamanha. A preocupação com número que acaba envolvendo a mentira na festividade com a mocidade. Porque parece que os jovens, eles querem casar, mas eles não querem deixar de ser moço, de ser moça. E isso é impossível. Quando se casa e se copula no leito, deixa de ser moça, moço. E eles não querem entender isso. E lamentavelmente os pastores induz a não aceitar que agora não são mais moços nem moças. São homens, mulheres casados, são agora senhores, senhoras de uma casa. Mas não querem. Porque vivemos em uma sociedade de crente, dos não crentes, mas estamos falando de crente, que lamentavelmente os crentes têm enveredado pelos costumes, pelos hábitos daqueles que não são crentes, de não aceitar a velhice, de não aceitar de que deixaram de ser jovem, deixaram de ser moça, moços, que agora são senhor e senhora de uma casa. E lamentavelmente não querem deixar o conjunto de mocidade. São até convidados pelo pastor, são até convidados pelo líder a continuarem no conjunto de mocidade, como que fosse moço e moças. E aí vivenciamos a mentira, a que me refiro aqui nessa mensagem. Vivenciamos essa mentira em nossos cultos. Em nossos cultos. Porque quando se diz moço, se diz um jovem, novo, rapaz, mas quando você casa, embora pela idade você continua jovem, você continua um moço, mas você já é casado, já é um senhor de uma casa. Você resolveu constituir uma família. E o conjunto que se forma na igreja, pelo que nós subentendemos e sempre entendemos isso, era de jovens solteiros e moças solteiras. Isso é o que sempre se entendeu, sempre se pregou na nossa igreja, do que é ser um conjunto de jovens. Mas, lamentavelmente, tem tomado essa conotação
de não querer aceitar que agora são senhor e senhora. São senhor de uma casa, de uma família. Então, os nossos conjuntos hoje de jovens são constituídos por pessoas casadas, divorciadas, mães solteiras. Aí eu pergunto, isso é uma mentira ou não é? Uma pessoa casada que diz para uma moça que ele é solteiro, ele está mentindo ou não? Está mentindo. Se você vai preencher uma ficha de emprego e lá na ficha está seu estado civil, você é casado e você põe lá solteiro, você mentiu ou não mentiu em omitir o seu estado civil? Mentiu. Quantas pessoas mentem para as mulheres no intuito de namorar com elas, sendo casado e dizendo que são solteiros? Quando a pessoa vai descobrir, depois de muito tempo se relacionando com aquele homem ou com aquela mulher, se descobre que ele mentiu, que ela mentiu, que ele era um homem casado, uma mulher casada, frustrando o relacionamento com aquela pessoa. Porque ele mentiu, omitindo o seu estado civil. Se você é casado, faz parte de um grupo de jovens, de moças, você está omitindo o que de fato você é. Porque quando o pastor apresenta o conjunto, ele manda o conjunto de jovens ficar de pé. Isso nas nossas festividades. E para as igrejas convidadas, as igrejas que estão participando da festividade, do aniversário com a mocidade, entende que aquele grupo imenso que se ficou de pé para ser apresentado para os convidados, como grupo de jovens aniversariantes, na mentalidade dos convidados, todos ali são jovens solteiros. Porque se entende que o conjunto de mocidade se compõe de pessoas solteiras, e não de pessoas casadas, divorciadas e mães solteiras, mas de pessoas que nunca tiveram, pelo menos visivelmente, aparentemente, um relacionamento de marido e esposa. Então aquele grupo é induzido ao erro, a acreditar que aquele número imenso, porque diz que a primeira impressão é a que fica. Então, na mentalidade das igrejas visitantes, se entende que aquele é o conjunto da nossa igreja, daquela igreja, quando de fato não é. Na verdade é um conjunto misto, misturado com pessoas de estado civil diferente. Uns com estado civil solteiro, outros com estado civil casado, outros com estado civil divorciados.
e aquelas que são mães solteiras. Tiveram um relacionamento são mães solteiras, mas estão lá como moças, jovens. Isso é ou não é uma mentira que se passa dentro da igreja, que se prega dentro da igreja, como verdade? Como verdade de que o conjunto é de moças, de moço, de jovens. Quando na verdade não é. Não é. Então estamos mentindo nas nossas festividades. Com o ciclo de oração também não é diferente. Nós vemos no decorrer do ano, dos 364 dias que antecede a comemoração do aniversário das irmãs do ciclo de oração, um número pingado de irmãs que cantam, que louvam na igreja. Mas quando vai se aproximando da festividade, aparecem irmãs de tudo quanto é lugar. Irmãs que nunca cantaram nas irmãs, passa a cantar, passa a incluir-se no conjunto. E no dia da festividade, apresenta aquele conjunto imenso das irmãs do círculo de oração como conjunto do círculo de oração da nossa igreja, quando na verdade não é verdade. Porque um dia após a festividade, volta aquele número resumido dos que realmente compõem o grupo das irmãs, o conjunto das irmãs. Mas a primeira impressão fica para a igreja visitante, convidada. Porque ele foi apresentado aquele grupo imenso de irmãs como sendo as irmãs que de fato pertencem ao grupo das irmãs aniversariantes. 100 irmãs, 100 e poucas irmãs, que eu me lembro uma vez do pastor Donizete, muito feliz, na época do pastor Toninho, quando ele veio pregar em uma das festividades das irmãs, e colocou aquele imenso conjunto de pé. 103 irmãs tinha, todas de azul. E o pastor Donizete, quando pegou o microfone, ele desfez essa mentira. Ele disse para o pastor Toninho: mas esse aqui não é o conjunto realmente de Vila Brasilândia, né, Toninho? Nossa, irmão, ele foi corajoso em rebater aquilo que estava sendo apresentado como grupo, conjunto de irmãs do círculo de oração de Vila Brasilândia 1. Eu achei uma atitude muito louvável do pastor Donizete, muito corajosa, quando ele indagou o pastor Toninho a respeito se de fato aquele ali era as irmãs que realmente compunha o conjunto de irmãs de Vila Brasilândia 1. Pastor Toninho ficou quieto, porque realmente era verdade, é verdade. É as nossas festas de mocidade e de círculo de oração sendo feita com o fermento velho, com o fermento da mentira. É a mentira inserida em nossos cultos de festividade, quando deveria ser tirado o fermento velho das nossas festividades, fazendo festas com asmo, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Aquele número de irmãs que canta nos 364 dia do ano, são as irmãs que estarão aniversariando, representando o conjunto que um dia foi fundado na nossa igreja. Os jovens que nós temos, que cantam, são aqueles jovens, realmente jovens, moços, realmente moços, que estará cantando
no dia do aniversário do conjunto. E não essa mistura para poder apresentar como que fosse o que na verdade não é. Então, irmão, isso é ou não é mentira? Temos tido nossas festas envolvidas com mentiras ou não? Temos, irmão. Temos sim. E lamentavelmente mentiras faladas pelos pastores. Os pastores as cometem conscientemente, porque eles sabem que não é verdade aquilo que eles estão falando, que eles estão apresentando para os convidados. Mas eles apresentam, porque eles não querem fazer festa com o número de gato pingado de jovem, o número de gato pingado das irmãs. Mas se nós for ver os conjuntos convidados quando vem, a gente até conta quantas irmãs vêm no conjunto convidado, quantos jovens vêm no conjunto convidado. Porque lá eles não estão preocupados com o número. Eu acredito que eles poderiam também chamar pessoas para compor o conjunto, pelo menos naquele dia que estavam vindo honrar o convite que lhes foi feito. Mas não, nós vemos que vem igreja com 10 irmãs, mas vem que é melhor fazer festa com o asmo da sinceridade e da verdade do que com o fermento velho da mentira, apresentando um número que na realidade não é aquilo, não condiz com a verdade do nosso conjunto, do nosso conjunto da igreja. Então é aí que entra a mentira, irmão. Fica de pé os jovens, aí fica a mulher casada, a mulher divorciada, aí fica mães solteiras. Ô irmãos, não é que não queremos que não cante. Cantem. Temos os hinos devocional da igreja, onde todos podem cantar. Temos o grupo das irmãs, onde essas moças casadas, que agora tornaram senhoras, podem cantar, mas elas não querem. Temos moças casadas, tornaram-se senhoras, que elas têm vergonha de cantar no conjunto das irmãs do ciclo de oração, porque elas estarão se sentindo velhas, porque diz que o conjunto de oração, o conjunto de louvor das irmãs do ciclo de oração é para velho, é para pessoas velhas. Não, é para pessoas casadas, senhoras. A palavra senhora não demonstra a idade. Não quer dizer que a pessoa está velha quando se chama alguém de senhor. Não. Depende da condição, da situação. O empresário jovem, solteiro, ele tem que ser tratado de senhor, porque ele é o patrão, ele é o empresário. Um advogado jovem, solteiro, que se formou em advocacia, ele deve ser tratado de senhor, doutor, senhor. O médico. Então isso aí é tratamento que se dá à pessoa. Então as irmãs do círculo de oração, não é que quem canta nesse conjunto é velho. Não. Não. É para pessoas, senhoras. Por isso que diz o grupo de senhoras. Deixa-se, torna-se senhor e senhora
quando você resolve constituir uma família. Você passa a ser senhor da sua casa, senhora da sua casa. Senhor da esposa. Abraão, Sara chamava ele de meu senhor Abraão. Mas não querem aceitar essas verdades. A moça, senhora, o jovem senhor, ele não quer aceitar. A moça senhora não quer aceitar que ela é senhora, porque ela estaria se sentindo velha. Então ela não quer ser vista cantando com as irmãs, senhora do círculo de oração. Então fica na mocidade. E aí fica essa mentira na igreja. Apresenta um conjunto de jovens que na verdade não são jovens. Naquele meio ali tem senhores e senhoras, mas que não querem admitir. E os pastores não querem um número reduzido. O líder não quer um número reduzido. Prefere mentir. Prefere enganar os convidados. Convidar quem venha à nossa igreja. As igrejas que agem dessa maneira. Com aquele parecer daquele conjunto enorme. Quando na verdade não condiz com a verdade do nome do conjunto. E isso é lamentável, irmão. Essa mentira Deus não aceita. A gente pensa que Deus aceita, mas Ele não aceita, irmão. O teu falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, o asmo da sinceridade e da verdade tem que estar nas nossas festividades. Se o jovem solteiro não quer cantar na mocidade, ele também não canta quando chegar o dia de comemorar o aniversário do jovem. Se a irmã não quer cantar durante os 364 dias do ano, nas irmãs senhora do ciclo de oração, ela também não canta no dia em que estiver comemorando o aniversário desse conjunto. Não temos que nos preocupar com número, com inchaço. Não temos que nos preocupar com quantidade, mas com qualidade. Façamos as festas com o asmo da qualidade, com o asmo da sinceridade, da verdade. Que aí Deus estará se agradando de nós de fato. E não ficaremos apenas em barulho, em movimentos carnais. Por isso que não tem acontecido. Porque as nossas festas está sendo feita com o fermento velho. Não foi tirado o fermento velho das nossas festas. Quando se comemorava a Páscoa, tinha que remover todo o fermento da residência. Não poderia haver nada com fermento dentro da casa. Tinha que remover todo o fermento. Assim tinha que ser a nossa festa. Tinha que tirar todo o fermento da mocidade, todo o fermento das irmãs do círculo de oração, irmão. Tinha que ser tirado. Fazermos festa com o asmo da sinceridade e da verdade. Aí estaríamos oferecendo a Deus, sobre o seu altar, um pão com massa nova, com a massa sem fermento. Aí Deus estaria se agradando e nos abençoando. Mas lamentavelmente, nossos pastores, os pastores de igreja, eles não têm coragem para tirar o fermento. Ele não tem coragem, porque ele não quer
entristecer o líder, a líder. Ele não quer entristecer aquela irmã, aquele irmão. Ele prefere entristecer a Deus, que não vê, que ele não vê. Mas o irmão e a irmã que pode lhe ser agradável, favorável, pode lhe beneficiar em alguma coisa, ele não quer entristecer. Então deixa a mentira em nossas festas. Apresentemos para as igrejas convidadas uma mentira, como se fosse verdade, para que eles saiam da igreja com aquilo como se fosse verdade, quando na verdade é uma mentira. O conjunto não é aquilo, o grupo não é aquilo. E a palavra de Deus nos diz, irmão, que de fora ficarão todos os mentirosos. Todos os mentirosos serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Todo mentiroso. Mentiroso é aquele que anda na prática continuada da mentira. Tem pessoa que ele mente conscientemente para agradar, para beneficiar, para favorecer, para ter vantagem, ter lucro. Ele sabe que está mentindo, mas ele mente. Filho do diabo. O pai desses é o diabo e não Deus. Porque o diabo é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Porque ele é mentiroso e mente desde o princípio. Os tais, seu lugar será no lago de fogo. Há muitas mentiras em cima do nosso altar, até com pretexto de brincadeira. Ah, ele está fazendo 30 anos, o cara está fazendo 60, 70. Ah, está fazendo 18, quando na verdade está fazendo 30. São mentiras, com pretexto de brincadeira, mas é mentira. Desde o momento que você fala algo com o intuito de alguém acreditar, e esse alguém acredita e descobre que não era verdade, isso é mentira. Quantas mentiras nos nossos cultos. Nossos cultos são feitos também com mentiras, com pretexto de brincadeira, mas é mentira, está mentindo. É lamentável. Se o irmão João Vaz não for para o céu, ninguém mais vai para o céu. Isso é mentira. Você está fazendo a igreja acreditar nisso como verdade e não é verdade. É mentira. A verdade é que a nossa salvação depende, primeiramente, do que Jesus fez. Segundo, da pessoa crer, acreditar no que Jesus fez. Pela graça sois salvos por meio da fé, e não por meio da vida ilibada do nosso irmão João Vaz. Ele salvará ele mesmo. A salvação da nossa igreja, do irmão, da irmã, não depende da salvação do nosso irmão João Vaz. Então isso é mentira. Mentiu. E tudo fica por isso mesmo. Não há humildade para se desfazer, para se retratar, pedir perdão pelo que falou. Todos os mentirosos, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre.
ficarão de fora. Ficarão de fora. Não entrarão no céu. Aqueles que ama e comete a mentira. Ama e comete a mentira. Tem pessoas que ele não mente, mas ele ama a mentira. E tem outros que mentem porque ama. Tem aqueles que concordam. Ele não mente, mas ele concorda com a mentira. Ele não tem coragem para rebater, para opor-se. Ele vê que o camarada está mentindo, mas ele não tem coragem para desmentir. Para não falar que fulano mentiu, usa-se até uma palavra que não existe. Inverdade. Fulano falou uma inverdade. Isso não existe. Essa palavra não existe. Você mentiu. Não tem negócio de... Não, o que você falou aí é inverdade. Não, você falou uma mentira. É mentira e verdade. É verdade e mentira. Não tem esse negócio de inverdade. Não tem isso. Mas para poder enfeitar, para agradar a pessoa, para não entristecer a pessoa, aí a pessoa usa essa palavra bonita. Inverdade. Hoje se fala muito em nossas igrejas, afastado. Quando na verdade a palavra é desviado, irmão. Não se fala mais desviado nas nossas igrejas, em nossos altares. Quando a Bíblia fala em desviados. Porque, irmão, se uma pessoa está afastada, ela não está desviada. Ela pode ter se afastado da igreja, mas não quer dizer que ela está desviada. Porque afastar é tomar uma distância, é andar à distância. Mas desviado é mudar de caminho, é tomar um atalho, é ir por outro caminho. Você desviou, desvio. E as pessoas hoje, elas estão se desviando, voltando para o mundo, voltando a práticas pecaminosas, vaidosas. Então a expressão correta é: você que está desviado, irmão. Mas fala afastado. Estamos mudando, irmão, a palavra de Deus na igreja, em nossos altares, para agradar a A e a B. Não, irmão. Não. Então se fala essa palavra bonita, inverdade. Nossa, ele falou uma inverdade. Não, irmão, você mentiu. Você mentiu. Isso é uma realidade. Mas ficarão de fora os que amam e os que cometem a mentira. Serão jogados no lago de fogo, que arde com enxofre. Todo mentiroso. Por isso, irmãos, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Se é sim, mantemos firme o nosso sim. Se é não, mantemos firme o nosso não. O salmista pergunta para Deus no Salmo 15: quem habitará nos tabernáculos de Deus? E uma das muitas qualidades
do homem e da mulher que vai morar no céu é aquele que, ainda que jure com dano seu, ele não muda. Ou seja, ele faz um juramento, ele faz um negócio e ele percebe que ele vai ficar no prejuízo, mas ele não muda, ele não volta atrás, mesmo sabendo que ele vai ficar no prejuízo, que ele vai ter danos, ele vai ter perda se ele fizer o negócio, mas como ele já disse sim, para ele é sim. Quantas vezes, irmão, nós víamos pastores mentir? Pastor prometia estar na nossa igreja naquela festividade, era anunciado, era feita a propaganda, vai estar aqui conosco o nosso pastor do setor. Anuncia a semana toda, o mês todo, que o pastor vai estar na ceia. Quando chega o dia da ceia, diz que o pastor não pode vir, porque o pastor presidente chamou ele, precisava dele. Ora, irmão, isso é mentira ou não? Mentiu ou não mentiu? Ora, irmão, pastor presidente precisou, mas pastor, eu já tenho um compromisso. Eu assumi um compromisso com a igreja. Mas não, irmão. Não, porque parece que pastor não mente. Pastor se engana, se equivoca. Pastor fala uma inverdade, ele não mente. Não, irmão. Ainda que ele tenha danos, ele não muda. Esse é o homem que vai morar no céu. É uma das qualidades exigidas para ir para o céu. Ainda que ele jure com dano seu, ele não muda. Ele falou que era sim, vai ser sim, até o fim. Não mudarei por ninguém, por nada. Mas nós vemos hoje o contrário. Condene-me por isso. Condene o irmão Joedilton por dizer essas verdades, que você sabe que é verdade o que se está pregando aqui. Mas você não aceita, porque você não é da verdade, você é da mentira, é do fermento velho. Por isso que você não aceita essas verdades que estou pregando aqui à luz da palavra de Deus. Mas se você aceita, que Deus em Cristo Jesus te abençoa. E continue. Ainda que você tenha danos, naquilo que você disse sim, você não muda. Porque se passar disso, é procedência do diabo. E ele é o pai da mentira. E todos aqueles que mentem, que diz sim, e depois é não, ou diz não, e depois é sim, constitui filho do diabo. Que Deus nos guarde, que continuemos prismando ser filho de Deus, filho da verdade. Que Jesus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Jesus Cristo nos abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.